E aí, mano, tudo bom com vocês? Novamente com essa estética aqui, né, meio no escuro, só com o ring light aqui me iluminando, porque eu acho que além de ficar legal, também disfarça o cenário horrível que eu tenho aqui, né? Mas então, né, mano, eu acabei lembrando hoje que, poxa, eu não tenho nenhum vídeo sobre esse tema aqui no canal, né? E eu até já tinha gravado no passado, eu gravei, tipo, 3 vídeos seguidos, não sobre esse tema, né? Um desses vídeos era sobre aborto, e os outros 2 eu nem lembro, cara. Eu acho que um era sobre o quão útil que esse meu trabalho acaba sendo, né? O quão interessante é de fazê-lo, considerando que futuramente as máquinas vão dominar tudo e vão fazer as coisas muito melhor do que a gente, né? E além desses 2 tinha mais um que eu não faço ideia do que era, mano. Só que esses 3 roteiros, eles acabaram nunca saindo. No caso, não foram só roteiros, eu acabei gravando, né, com a minha voz lá, falando esses 3 videozinhos aí. Só que eu acabei deletando, acabei só não editando e postando eles. Então já era pra ter um vídeo sobre aborto aqui no canal, só que aparentemente eu não tava muito motivado pra fazer na época. Não que agora eu tenha chegado e pensado, não, nossa, eu preciso gravar sobre isso daqui. Também não é assim, né, cara, mas eu acho que eu gosto, né, de ter as minhas opiniões já colocadas aqui no canal. Tipo, o que o Gabriel ele pensa sobre determinado tema. E daí, em vez de eu falar, eu sou contra, eu sou a favor, eu acho isso, isso e aquilo, eu só posso mandar o vídeo pra pessoa e lá já tá bem explicadinho tudo que eu acho sobre isso daí. Eu acho que isso daí é um negócio legal, né? Ou sei lá, se a pessoa ela vai falar alguma asneira sobre algum tema, aí eu já tenho algum vídeo refutando ela, tá ligado? Isso daí também é bacana. Mas então, né, mano, o aborto. Eu acho que eu nunca entendi direito, mano, por que as pessoas elas acham... Nossa, que coisa horrorosa, que coisa horrível isso daqui. É uma vida que você tá matando, uma vida humana. Embora que também tenha esse debate, né, da onde que começa a vida. Mas, assim, cara, é uma bobeirinha, uma idiotice linguística pra tentar usar a linguagem ao seu favor. Tipo, se eu sou pró-vida, eu vou dizer que um feto de, sei lá, 3 meses, ele já é uma vida. Se eu sou pró-aborto, eu vou falar que não, isso daí não é uma vida ainda. Como se o fato de ser ou não uma vida automaticamente decretasse, não, isso daqui é errado ou é certo. Se é assassinato, daí é errado, e é errado baseado nessa moralidade idiota aí que as pessoas têm de acreditar meio que cegamente nessas coisas estúpidas. É errado porque a gente quer que seja, porque a gente sente que foda-se. Não vou fundamentar, ou porque, sei lá, minha religião diz que tá na Bíblia. Totalmente idiota, né? Totalmente nonsense. E eu não tenho muito interesse, assim, nessas discussõezinhas que o pessoal fica fazendo pra tentar provar que o seu significado é o correto de tal palavra. Esse pessoal meio que fica só tentando manipular a linguagem, né? Fazer os seus malabarismos lá pra justificar suas crenças. Não existe, porra, uma verdade que tá, sabe, impregnada na natureza da realidade em si. É a gente, né, nós seres humanos que acabamos definindo, tipo, aqui começa a vida, aqui não tem vida ainda. Isso daí é uma convenção, sabe? E essa convenção, um dia talvez a gente, se entrar em contato com alguns alienígenas avançados, vai ver que, caramba, nossa, eles definem a vida um pouco diferente de como a gente define. E não significa que a nossa definição é correta ou que a definição deles está correta. São apenas maneiras diferentes de ver o mundo, né? Apenas maneiras diferentes de dividir a realidade. Dividir os conceitos, né? As pessoas acabam se esquecendo que a linguagem é meramente uma invenção humana. Mas então, né, como vocês talvez já saibam, porque eu fico falando e repetindo isso, eu não acredito num certo e errado pra essa questão, né, sobre se tinha que ser permitido o aborto ou se tinha que ser proibido. Eu não acredito e nunca vou acreditar nisso, tá bom? Então o que eu posso falar aqui é como que eu me sinto em relação a isso, se eu apoio, se eu sou contra. Basicamente o meu gosto pessoal e também, né, alguma análise lógica sem juízo de valor desse tema. Mas então, né, como eu tava dizendo, esse tema ele nunca me pegou muito emocionalmente, sabe? Eu nunca senti, tipo, nossa, que coisa horrível, que coisa horrorosa. Na verdade, eu não tenho nenhum sentimento, ou talvez até uma coisa meio positiva em determinados casos, né, com o aborto. Tipo, sei lá, mano, nossa, eu sou o pai de família que mora numa região muito pobre da África. Isso aí, cara. Vamos gerar mais 5 filhos aqui em vez de abortar. Que beleza, né? Que delícia que vai ser a vida dessas pessoas. E, na verdade, né, no passado, eu nutria uma certa raiva dos meus pais, sabe? Por terem me colocado no mundo. Eu dizia que eu não pedi pra nascer, mas acabaram me forçando a existir nessa realidade aqui, né, que é toda cheia de sofrimento e
que tem muitas dificuldades. Não é fácil, né, cara? Você provavelmente deve saber que a vida não é a coisa mais fácil do mundo. A vida não é um bolinho. E hoje em dia eu não tenho mais essa raiva, né? Adivinha só, existem fases na nossa vida, né? Fases que são ótimas, fases que são péssimas. E essa tá sendo uma fase melhor, né? E eu penso, tipo, caramba, eu continuei existindo, né? Apesar de tudo. E se não fosse o caso, se eu tivesse decidido quitar do game há, por exemplo, 2 anos atrás, olha só o tanto de coisa que não teria sido produzida, sabe? Especificamente os vídeos aqui do canal. Não que isso importasse, né, pra um morto, porque, porra, se eu tivesse morto, foda-se, cara. Sabe do que um morto se arrepende? De nada, porque ele tá morto. Mas eu penso, mano, as coisas melhoraram e se tivessem acabado mais cedo, eu não estaria vivendo essa fase melhor da minha vida que eu estou vivendo hoje, né? E eu tô contando isso daqui pra explicar também um pouquinho, né? Por que talvez esse tema não me pegue muito emocionalmente, sabe? Talvez alguém diga, ah, tá, é porque estão forçando as pessoas a existirem. Se elas não quiserem existir, é só encerrar a própria linha da vida, né? Mas assim, também não é o negócio mais fácil do mundo, sabe? Tipo, a gente foi meio que programado pra continuar a querer existindo e não tentar se churrascar, né, mano? E por conta disso, geralmente o desejo que as pessoas têm é simplesmente de apertar um botão e deixar de existir, em vez de fato se desviverem, né? Mas isso não muda o fato de que essas pessoas que têm esses desejos, elas sofrem muito. E elas não teriam todo esse sofrimento se elas não tivessem chegado a nascer, né? Então talvez alguns tenham notado que eu tô falando de antinatalismo aqui. Tipo, sei lá, o quanto que vale realmente a pena colocar alguém nesse mundo aqui. Ainda mais se você for um pobre fudido que mal tem condições de se sustentar e tem a vida toda desequilibrada. Aí o cara vai lá e faz um filho pra esse filho ter a mesma condição miserável que os pais tiveram. Olha que delícia, que maravilha, né? Quanta responsabilidade, quanta... Ai, imbecilidade, né, mano, dessa galera. Puta que pariu, sério. Tá aí um negócio que me dá raiva, mano, me dá muita raiva. Os caras, eles não se planejam ou se planejam muito pouco e daí ficam criando filhos em situação de merda. Daí meio que forçando os filhos a ter que passar por um monte de situações muito ruins, né? Empregos de merda, insegurança financeira, instabilidade, etc, etc. E daí tem pessoas que sugerem, né? Ah, mas em vez de abortar, dá pra, sei lá, mandar pro orfanato, né? Que daí uma outra família, provavelmente mais bem amparada, né? Vai acabar adotando a criança. Mas sei lá, mano, se a pessoa ela quiser só abortar também, eu não fico revoltado com isso. E soa meio estranho pra mim essas pessoas que ficam revoltadíssimas quando é o tema do aborto, né? Tentando taxar isso de, nossa, não, é inerentemente errado, é um negócio totalmente injusto que não deve ser feito. Mas afinal, que critério que a pessoa tá usando pra chegar nesse raciocínio? Será que é algo religioso? Às vezes é, né? Mas às vezes também é só um preconceito da própria pessoa também, né? E também não daria pra fundamentar somente com, é porque é uma vida. E matar vidas é errado. Porque, pô, a gente... Cara, você não pode falar isso. Se você for falar isso, tu tem que conceder um monte de coisas. Tu tem que ser o super mega pacifista, então, né? Se você for falar que não, é porque é uma vida. Porque, porra, mosquitos têm vida, mano, baratas têm vida. A carne do teu prato, né, tinha vida. E isso também, né, levanta a questão. Me responde aí, senhora pró-vida. Financiar clínicas de aborto é algo errado também? Financiar essa indústria da morte? Eu suponho que você vai dizer sim, né, se você acredita que o aborto é errado. E que ele é errado porque é uma vida. Mas se a gente for usar essas justificativas, então também seria errado você comprar carne no mercado, né? Porque você está financiando outra parte, né, da indústria da morte. E daí algum idiota vai vir aqui e falar, ah não, o cara tá querendo comparar a vida de animal com a vida de ser humano. Ai, não são a mesma coisa. Cara, eu acabei de falar que eu estou considerando a justificativa para considerar o aborto errado como sendo a de que o feto é uma vida. Eu só tô dizendo que se essa for a justificativa, e daí a pessoa também considerar financiar clínicas de aborto algo errado, comprar carne também seria errado, cara, é a conclusão lógica. É só isso que eu tô dizendo, tá bom? Caso não tenha ficado claro aí pra algum idiota. E também, na verdade, eu desafio qualquer pessoa, mano, que acredite aí que não, que o aborto é errado, a participar de um debate aí comigo.
Ou que o aborto é certo também, né, mano? Porque, novamente, não acredito em nenhuma das duas coisas. Podemos debater com feministas militantes ou com esses crentinho sem cérebro também, né, mano? Dois grupos de iludidos, né? E assim, eu fui no banheiro agora e acabei lembrando de algo que eu disse nesse meu vídeo, né, que eu gravei anos atrás, falando sobre aborto que nunca foi postado. E em uma parte eu disse algo que eu vou repetir agora, né, mano? Que de fato, entre colocar um desgraçadinho pra sofrer no mundo e abortar esse desgraçadinho, eu prefiro abortar o desgraçadinho, mano. Note que eu tô fazendo essa dicotomia, tipo... sei lá, digamos que ele tenha alguma doença, né, muito ferrada, que não tem nenhuma cura e nenhuma possibilidade de cura nos próximos 50 anos. E daí ele iria sofrer muito por conta disso. Mano, porra, só aborta, mano. Sério que o cara ele consegue ser tão pró-vida a esse ponto? É que nem os doentes mental imbecil que são contra a eutanásia. E ainda dizem que estão do lado certo, né, que estão do lado do bem, a gente é do bem e quem tá defendendo o aborto é do mal, cara. É pra casa do caramba, né? Mas eu diria que eu sou a favor, poxa, eu não vou dizer em todos os casos porque tem uma nuance que eu já vou explicar, mas sério, tipo, se a justificativa for, eu não quero passar pela dor do parto, eu não quero ficar toda estourada por causa dessa gravidez aqui, sei lá, mano, qualquer motivo que for, eu só não consigo ter essa empatia que as pessoas têm por um feto que nem nasceu ainda. Porque ele é incapaz de sofrer, né, mano? Se uma pessoa pegasse uma faca e, sabe, fosse em um recém-nascido e começasse a ficar cravando nele várias vezes, obviamente eu ia achar um negócio, meu Deus, que coisa horrorosa, que monstro, mano. E completamente maluco também, provavelmente, né? Mas nesse caso aí, em que se está somente abortando algo que sequer desenvolveu consciência ainda e é incapaz de sofrer, eu não consigo ver muita diferença de bater uma punheta, tá ligado? Nos dois casos, são seres que não desenvolveram consciência e são incapazes de sofrer. A única diferença é que, no caso, né, do feto, teve o espermatozoide que encontrou o óvulo e os dois se juntaram. É só isso, cara, é só isso. E eu não consigo enxergar, eu não vou dizer a menor lógica, né, porque tem o fato de ser uma vida humana, mas simplesmente não entra na minha cabeça. Que, não, punheta, beleza, cara. Pode matar 1 bilhão de espermatozoide, 1 trilhão, foda-se. Mas se um único espermatozoide encontrar o óvulo, não. Aí é um crime de guerra, cara. É inafiançável, sabe? Sei lá, pra mim só não faz muito sentido. O feto, ele tá lá no início de sua formação, né? Sequer sabe que ele existe. E daí os caras ficam fazendo tempestade em copo d'água em cima disso. Eu só não consigo ter essa mesma mentalidade que as outras pessoas têm, mano. E, bom, né, sobre essa nuancezinha aqui que eu estava falando, cara, é porque quem já me acompanha um pouquinho mais de tempo sabe que eu tenho um viés um pouco mais libertário, né? Eu não sou libertário, não acredito que a ética libertária é a correta, mas eu simpatizo bastante com ela. E por conta disso, né, em relação ao aborto, teria, né, o dilema de se a gente coloca como sendo uma decisão exclusivamente da mulher ou uma decisão da mulher junto com o homem que a fecundou, né? E a minha resposta para isso é que depende. Se não houve nenhum contrato sobre isso daí, se eles não firmaram nenhum contrato, aí a mulher decide, foda-se. Caso contrário, né, caso, sei lá, eles tenham se casado e essa daí tenha sido uma cláusula, né, de que se um dos dois não concordar com o aborto, daí ele não será feito. Aí ela teria que ter o filho, né, caso o homem não quisesse que ela abortasse. Porque eu sei, né, que tem pessoas que ficam revoltadinhas também, tipo, não, como assim? É só a mulher que decide? Como é que funciona isso daí? O filho também é do homem, né? Tinha que o homem deixar decidir também. Participar, né, nessa escolha aí tão importante. Mas eu vou mais da visão de que sem contrato, sem obrigação, né, mano? É o motivo de eu não ir muito com a cara do Estado também. Pra mim, né, pelo menos em linhas gerais, sem contrato, sem obrigação. E eu não estou falando sobre obrigação moral, eu estou falando sobre o tipo de legislação que me agrada, né? E também algo que eu acredito que seria amparado pela ética libertária. E isso, como eu já disse em vídeos passados, também se aplicaria a outras coisas, né? Como pensão. Tipo, o cara engravidou a mulher e daí ela decidiu ter o filho, mas ele não queria. E daí agora ele vai ser obrigado a pagar a pensão por 18 anos. Não, cara, se não tem contrato, eu não apoio isso, foda-se. Podem falar que é um absurdo, podem falar que daria merda de determinadas formas, porque tudo tem consequências negativas e positivas, né?
Eu desafio vocês a falar uma coisa que não tenha nenhuma consequência positiva ou nenhuma consequência negativa, simplesmente não existe. Mas de qualquer forma, eu não estou argumentando aqui por consequências, eu estou argumentando. E na verdade eu sequer tô argumentando, mano, eu só tô falando o que eu gosto, sabe? Mas o que eu gosto é meio que baseado em um princípio e não em uma coisa que pode ser moldada baseado nas consequências. Não, eu estou defendendo por princípio que se não tem contrato, não tem obrigação. Então, se o cara ele não assinou nada, ele não seria obrigado a pagar pensão. Enfim, né, mano? Como dizem, gosto não se discute? Ou sim, também foda-se. Se eu quiser, eu discuto meu gosto. Tá, ok. O que essa frase quer dizer é que a gente não consegue chegar numa conclusão sobre qual que é o gosto certo, porque isso daí não existe. Mas eu posso apresentar ele aqui pra vocês e falar por que eu sou assim. E por que eu penso o que eu penso e defendo o que eu defendo. E digo mais, mano, na verdade, eu acho que eu ficaria feliz até se abortassem mais, mano. Eu acho que bem mais na real, mano, porque, como eu disse, né, o tanto de filho que nasce na merda e tem uma vida de merda, não tá escrito, né, cara? E daí o filho da puta pró-vida vai vir aqui defender, não, eu luto aqui pelo direito de fazer o filho da putinha nascer e ter uma vida desgraçada, porque eu sou do lado do bem, eu sou do lado da justiça, e a minha justiça é obrigar o cara a nascer e viver uma vida miserável e de grande sofrimento. Nossa, que delícia, cara. Isso aí. Com pais extremamente irresponsáveis que não pensaram nem um pouco no futuro. Isso aí, parabéns, mano. Eu acho que indiretamente acaba até sendo a defesa da tortura, né, mano? Porque pra muitos, infelizmente, é isso que acaba sendo a vida. Só que como fomos programados pra viver, fica difícil de escapar. Não que eu acredite nisso, né? Novamente, felizmente, né, a minha vida melhorou, cara. Mas eu sei que existem muitas pessoas que nascem em situações deploráveis, sem nenhuma perspectiva de melhora e com possibilidade, sabe, de conseguir ter uma infância e adolescência boas, bem pequena, né? E daí o cara, sei lá, ele vai lá e me defende isso. Sei lá, cara, eu acho que pra mim isso daí que é revoltante, mano, é isso que me revolta. Não é o fato de abortar seres que não têm consciência e são incapazes de sentir dor. Mas isso são os meus sentimentos, né? A diferença é que pelo menos eu admito que esses são os meus sentimentos e os meus gostos. Eu não fico tentando justificar eles, tentando fundamentar pra provar que o que eu apoio é o certo moralmente. Diferente dos pró-vida e dos pró-escolha. E na verdade, né, pra encerrar de verdade aqui, eu gostaria de finalizar dizendo que na verdade eu tô mais pra pró-morte do que pró-escolha ou pró-vida. O que isso daí significa? Que em certos casos eu apoiaria abortar e foda-se, mesmo que os pais queiram ter o bebê, tá ligado? Foda-se. A gente quer ter o bebezinho porque ele vai ser fofinho e daí a gente vai criar ele, vai ser um pet, né? Vai ser tipo um cachorro, só que ele é um cachorro que fala, é muito mais legal ver o desenvolvimento dele, que a gente vai negligenciar completamente, porque somos totalmente irresponsáveis, imaturos e quebrados. Então, mano, dependendo do caso, eu sequer seria pró-escolha, mas até pró-morte. Como diria o Monark, eu sou mais louco que todos vocês. Imagina as feministas, mano, vendo esse vídeo aqui. Aí chega nessa parte e o cara fala que ele é pró-morte, mano. O cara, ele defende tanto o aborto que ele é até contra a escolha das mesmas. Elas que gostam de desconstruir, né, falam que família é prisão e não sei o que, talvez até curtam a ideia, né? Mas enfim, né, tá aí, acho que uma das poucas pautas que eu partilho com elas. Embora que eu acabe até sendo mais extremo do que elas próprias. Enfim, né, mano, tá aí um vídeo que vai pegar pouquinha view, então vamos encerrar por aqui, né? Eu prefiro não ficar falando pra parede durante 2 horas seguidas, né? Deixa os vídeos mais longos pra temas que têm mais potencial de pegar bastante visualização. Obrigado por me assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Dúvidas, sugestões, comentários aí embaixo e até mais. Tchau, tchau.